Deus deu a nossa palavra aqui no livro de Gálatas, capítulo 6. Glória a Jesus Cristo. Amém. Gálatas, capítulo 6. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo Bom Espírito. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem esses mesmos que se circundam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Somente até aqui. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Né, irmãos, o apóstolo Paulo fundou inúmeras igrejas. O maior evangelista que esse mundo já teve. Né? E o apóstolo Paulo, tudo que ele aprendeu, ele aprendeu direto de Deus. Ele não, diferentemente dos outros apóstolos que foram instruídos, um ajudava o outro para eles aprender, o apóstolo Paulo não. O apóstolo Paulo recebeu espiritualmente de Deus, e ele ensinava, e ele exortava, e ele fundava as igrejas. Sabe, nós vemos aqui ele falando para a igreja: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa,
vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Então o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Se vocês virem alguém andando fora da linha, se vocês virem alguém desonrando Deus, se vocês virem alguém tendo atitudes que não são atitudes de crente, vocês encaminhem o tal com espírito de mansidão. Sabe o que o apóstolo Paulo está querendo dizer com espírito de mansidão? O apóstolo Paulo está querendo dizer, você exorte ele, mas a função da exortação, é fazer com que ele volte de novo para os caminhos de Jesus. Não é para você exortar ele para pronunciar a condenação dele. Não é para você exortar ele e falar, você está morto, você morreu. Não adianta exortar se você não tiver um sentimento de restaurar ele, trazer ele de volta para a luz. Então esse é o espírito de mansidão, né? Não é questão de ser bonzinho, não é questão de falar rude ou falar suave, não, a questão é exorte ele para que ele volte para a verdade. Essa é a função da exortação, né? Exortar. Então se você vê algum irmão, você exorta ele para que ele possa voltar na verdade, E a gente tem que ter isso na nossa mente, porque muitas vezes nós somos muito bons para exortar, muitas vezes as pessoas, e dizer para elas que elas estão fazendo errado. Mas a gente muitas vezes não exorta as pessoas para dizer para elas como que elas têm que fazer certo. Glória a Deus. Muitas vezes as pessoas estão lá evangelizando tudo errado lá. Não, porque você está evangelizando tudo errado, porque não é assim que evangeliza, não. Não é a gente que aceita Jesus. Aí, mas como é que você evangeliza então? Não, eu não evangelizo. Você está exortando ele para ele evangelizar certo e você não evangeliza? Glória a Deus. Então para que você está exortando ele afinal de contas? Então se não for para nós exortarmos alguém, para que nós venhamos a ensiná-lo como a caminhar de verdade com Jesus Cristo, se não for para a gente falar, você está fazendo errado, porque a palavra de Deus nos ensina que o certo é assim, 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 não adianta você falar nada, é melhor você ficar quieto. Glória a Deus, Senhor. Então para que nós venhamos a exortar o nosso próximo, mas para trazê-lo para a verdade. Não adianta exortá-lo para deixar ele oprimido, para deixar ele triste, para ele ofender, porque muitas vezes as pessoas estão fazendo errado. Então exorte para que mostrar para eles como é que se faz as coisas corretamente. Glória a Deus, Senhor. E muitas vezes não é o que acontece. Não é o que acontece. As pessoas muitas vezes estão ofendendo, estão magoando e muitas vezes elas estão fazendo pior que o outro. Né? E é o que ele vai dizer, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então você exorta o seu próximo, mas você olha para você mesmo. Olha se você está fazendo correto. Não pode colocar uma pessoa exortando o próximo que está fazendo tudo errado. Glória a Deus. Né, irmãos? Imagina um pregador ensinando as pessoas, mas ele está fazendo tudo errado. Glória a Deus. Ele não está nem aí com a vida dele. Ele está dando escândalo. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Não, assim não pode. Glória a Deus. Assim não pode, Olha para você mesmo. Antes de você olhar para o próximo, olha para você mesmo. E às vezes você está igual a ele, ou muitas vezes você está pior que ele. Glória a Deus. E exortação, a exortação, a repreensão, é algo que a igreja não quer ouvir mais hoje. Glória a Deus. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas estão falando, não, mas Deus é amor. Deus é amor, Deus só fica repreendendo a gente. Irmãos, é isso que a palavra de Deus faz o tempo todo. Glória a Deus. A palavra de Deus é justamente para isso mesmo, é para nos trazer para o caminho. Glória a Deus. É para nos trazer para a luz. A palavra de Deus não é para virar para nós e nos dizer o quanto nós somos bons, o quanto nós somos perfeitos. Não, a palavra de Deus ela nos mostra justamente o contrário, o quanto nós somos caídos, o quanto nós somos perdidos e o quanto nós precisamos de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então ela nos exorta, é por isso que nós
pregamos sobre pecado, sabe? E um pregador que não prega sobre pecado é que nem um médico que não fala para o paciente que ele está doente. Sabe, o médico faz lá o exame no paciente e constata lá que está com câncer. Aí o médico fala assim, não vou falar para ele, porque senão ele vai ficar triste. Eu vou falar para ele que é apenas uma gripe. Vou passar apenas um remedinho de gripe para ele, porque se eu falar que é câncer, ele vai ficar triste, a esposa vai chorar, vai ficar deprimido, porque ele só tem 6 meses de vida. Então eu não vou falar nada. Já pensou um médico agindo assim? Glória a Deus. Sabe, é assim que muitos pregadores estão agindo hoje. Glória a Deus, Senhor. Sabe, você está se alegrando nas coisas do mundo, você está aí buscando as coisas do mundo, você está fazendo as coisas do mundo, você veio aqui receber a tua bênção. Sabe, receba a bênção, receba a vitória. É um médico falando para o paciente com câncer que ele está com gripe. Glória a Deus. Sabe, irmãos, então o apóstolo Paulo está ensinando, exorte. Sabe, encaminhe com mansidão. Muitas vezes a mansidão de Jesus Cristo era pegar um chicote e expulsar todo mundo do templo. Glória né? a Deus, Senhor. Jesus Cristo disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E estava lá Jesus com um chicote expulsando todo mundo que estava comprando e vendendo no templo. Então, cada caso é um caso e precisa que nós venhamos a ser espirituais. Como que nós vamos tratar cada caso? Glória a Deus. Sabe, e o apóstolo Paulo vai dizer aqui no versículo 7, né? Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Glória a Deus. Sabe, se tem uma coisa que está deturpada hoje em dia, é esses tipos de versículo aqui, está escrito aqui. Aquilo que o homem semear, sabe, aquilo que o homem semear, isso também ele vai ceifar. Então, você veio aqui, você precisa semear. Você precisa contribuir na obra de Deus, porque se você contribuir, Deus vai te dar. Sabe, hoje em dia os cultos se basearam nisso. Coloca aquele testemunho lá daquele irmão lá que ajudou e Deus multiplicou na vida dele. Aí põe o testemunho lá do irmão que ajudou e aí Deus veio e Deus preparou a condição para ele. Né? Você precisa semear aqui no altar. Sabe, hoje em dia o púlpito virou altar. Por quê? Porque as pessoas, eles querem que as pessoas sacrifiquem. Mas isso aqui não é um altar. Isso aqui é um púlpito. Né? Altar é onde se sacrifica. Hoje em dia a gente não sacrifica mais nada. Sabe? Jesus Cristo foi o último sacrifício vivo. Mas as pessoas gostam de achar, sabe, que são elas que estão fazendo. Sabe, as pessoas gostam de viver a sua vida do jeito que bem entendem, buscar as suas vontades, buscar os seus desejos. Aí elas vêm, sacrificam lá e pronto. Elas acham que Deus está obrigado a fazer alguma coisa na vida delas. Sabe, então nós não temos altar hoje, nós temos púlpito. Nós não temos sacrifício. Sabe, se o apóstolo Paulo está dizendo, que o apóstolo Paulo está querendo dizer então com tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Né? Se o apóstolo Paulo não está se referindo a nós sacrificarmos alguma coisa, sobre o que o apóstolo Paulo está dizendo? Sabe, basta a gente ler aqui no começo do versículo, não erreis. Versículo 7, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo? O apóstolo Paulo está querendo dizer, o apóstolo Paulo está dizendo para alguns crentes que achavam que podiam viver a vida do jeito que bem entendem, pessoas que achavam que poderiam falar do jeito que bem entendem, que podiam ter as prioridades nas coisas desse mundo, mas eles achavam que mesmo assim eles ainda podiam colher a vida eterna. Glória a Deus, Senhor. Sabe, eles achavam que poderiam priorizar as coisas dessa terra, que poderiam priorizar as coisas desse mundo, que poderiam se satisfazer nas coisas dessa terra, sabe, poderiam falar como ímpios, mas eles achavam que mesmo assim eles também poderiam ser crentes. Glória a Deus. Sabe, o apóstolo Paulo está querendo dizer, não erreis, vocês estão errando. Glória a Deus. A vida cristã não é assim não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Sabe, Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa zombar. Se vocês estão priorizando as coisas desse mundo,
Você acha mesmo que vai colher a vida eterna? Glória a Deus. Você acha mesmo que vai colher o reino dos céus? Sabe, e a gente vê aí as pessoas do mundo. Como que é as pessoas do mundo? As pessoas do mundo dizem, não, eu não quero ir para a igreja agora não. Não quero vir para a igreja agora não, porque vai que Deus me chama, né? Vai que Deus me chama. Eu não quero. Eu vou aproveitar minha vida, eu vou realizar os meus sonhos, eu vou realizar os meus projetos, sabe, eu vou curtir, eu sou novo ainda. Aí quando eu for mais velhinho, aí eu venho, aí Deus me chama, sabe? Não erreis. Deus não se deixa zombar, Deus não se deixa escarnecer. Sabe, e muitas vezes a diferença desses ímpios para os crentes, a única diferença desses ímpios para os crentes é que muitas vezes, pelo menos os ímpios são sinceros. Essa é a única diferença. Sabe, pelo menos os ímpios eles viram e eles dizem, não, eu vou curtir primeiro, eu vou aproveitar a vida, eu vou para bagunça. Pelo menos eles são sinceros. O duro são os crentes. Glória a Deus. Os crentes de hoje em dia. O duro são os crentes de hoje em dia que dizem, eu queria tanto caminhar com Deus. Sabe, eu queria tanto priorizar as coisas de Deus. Puxa vida, eu queria tanto buscar Deus de verdade, eu queria tanto ser um irmão fervoroso de verdade, mas apareceram umas prioridades na minha vida. Glória a Deus. Infelizmente, não dá para congregar mais. Glória a Deus, Senhor. Mas eu queria, viu? Eu queria. Glória a Deus. Sabe, eu queria. Eu queria tanto buscar Deus com todo o fervor, com tanta sinceridade, sabe, com todo o prazer desse mundo. Mas apareceu uma oportunidade aí de me abrir o meu próprio negócio. Sabe, apareceu aí um relacionamento na minha vida que, infelizmente, que as coisas de Deus vão ficar para trás. Mas depois, quem sabe, eu volto. Depois, quem sabe, pelo menos os ímpios são sinceros. Glória a Deus. Pelo menos os ímpios, eles viram e dizem, não, minhas prioridades é curtir a vida. Minha prioridade é aproveitar o mundo. A minha prioridade é realizar os meus sonhos. Não, a minha prioridade é casar. E então agora não tem tempo não. Pelo menos eles são sinceros. Dura os crentes que estão falando, não, caminhar com Deus é muito bom. Caminhar com Deus é muito importante. Caminhar com Deus é tudo de bom. Glória a Deus. Mas no momento as minhas prioridades não são essas não. Glória a Deus. Sabe, irmãos, isso é o que é triste. Glória E o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Não erreis. Glória a Deus. Sabe, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Glória a Deus. Sabe, não zomba de Deus. Glória a Deus. Sabe, você acha mesmo que prioriza as coisas desse mundo e vai colher vida eterna? Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, essa é a tristeza hoje. Então, muitas vezes a sinceridade dos ímpios, pelo menos muitas vezes os ímpios são sinceros, enquanto os crentes, eles tentam dar um jeitinho, e é o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui. Sabe, é o que o apóstolo Paulo está querendo dizer para os crentes, não errem, não dá para vocês agirem como ímpios e achar que vai colher vida eterna. Não dá para vocês terem prioridades de ímpio e achar, sabe, que vão colher vida eterna. Sabe, não vão. Glória a Deus. Sabe, então o apóstolo Paulo está exortando ele, sabe, e hoje Deus está exortando nós também. Glória a Deus. E hoje Deus pergunta para nós, sabe, quais são as nossas prioridades. Glória a Deus, Senhor. Hoje em dia, sabe, o diabo tirar as pessoas dentro da igreja é a coisa mais fácil do mundo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, nunca foi tão fácil o diabo tirar alguém da igreja. Sabe, o diabo vira para ele e fala, eu tenho uma oportunidade para você. Glória a Deus. Oportunidade muito boa. Sabe, você vai ganhar aquilo que você nunca ganhou. Você vai conquistar aquilo que você nunca conquistou. Você vai realizar os seus sonhos, os seus projetos. Só que tem um problema. Deus não vai mais poder ser prioridade. Glória a Deus, Senhor. Aí o que a maioria dos crentes fazem hoje? Não tem problema não. Não tem problema o quê? Não tem problema. Deus entende. Depois eu volto. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmão, será? E é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer, não erreis. Glória a Deus. Não erreis. Sabe, não se deixe enganar. Quantas pessoas hoje, sabe, trocariam a sua fortuna por um culto? Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, quantas pessoas hoje trocariam tudo que tem por um culto? Quantas pessoas perderiam suas oportunidades por um culto? Glória a Deus, Senhor.
Né, irmãos? Quantas pessoas estão trocando? Sabe, uma vez eu assisti um vídeo onde falaram para uma pessoa assim, ó, a gente vai te dar R$50 para cada pessoa que você evangelizar. Aí ele evangelizou lá um número de pessoas. Aí quando foi dar o dinheiro na mão dele, virou para ele e falou, mas você não poderia fazer isso simplesmente por amor a Jesus Cristo? Glória a Deus, Senhor. Você não poderia, assim, sabe, ele ficou todo envergonhado, sabe, e ele não aceitou o dinheiro. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, será que nós estamos trocando a nossa vida cristã? Glória Será a que Deus, nós estamos Senhor. trocando as nossas prioridades? Glória a Sabe, Deus. irmãos, será que nós estamos deixando o mais importante? Glória a Sabe, Deus. irmãos, estamos dizendo, não, mas Deus vai entender, sabe, é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer, ó, não erreis. Glória a Deus, Senhor. Deus não se deixa escarnecer, sabe, nós esquecemos o que é trabalho. Glória a Deus. Sabe o que é trabalho, irmãos? Trabalho é simplesmente da onde a gente tira o nosso sustento. Mas as pessoas estão querendo uma transcendência no trabalho. Sabe, elas estão querendo no trabalho ter uma razão de viver. Glória a No Deus. trabalho ter uma razão para se alegrar. Sabe, no trabalho ter uma razão para se satisfazer. Sabe, você não vai conseguir uma transcendência no trabalho. Glória a Deus. Sabe, isso é somente Jesus Cristo pode dar. Sabe, o trabalho é simplesmente para que nós venhamos a comer. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, é simplesmente para nós tirarmos o sustento. As pessoas estão casando pelos motivos errados. Glória a Deus. Porque as pessoas pensam que no casamento elas vão ter uma razão para viver. Glória Não, a se eu Deus. casar com aquela pessoa e vou ser feliz. Não, se eu casar com aquela pessoa aí a minha vida vai mudar. Não, se eu casar, sabe, as pessoas estão casando pelos motivos errados. Glória a Deus, Senhor. Sabe, elas estão buscando transcendência no casamento. Sabe, elas estão buscando transcendência em coisas. Não, se eu tiver aquela casa, se eu tiver aquele sítio, se eu tiver aquele carro, sabe, elas vivem as suas vidas assim. Glória a Deus. Sabe, quantos crentes hoje nós não paramos para conversar com eles, a única coisa que eles falam é de bens materiais. Não, eu vou ter aquele carro, eu vou ter um sítio, eu estou lutando para ter casas de aluguel, porque quando eu tiver as casas de aluguel, sabe, ele está buscando uma transcendência nas coisas dessa vida. Glória a Deus. Sabe, ele acha que quando ele tiver lá 3 casas de aluguel, um sítio, ele acha que ele vai estar tranquilo. Sabe, a tranquilidade só vai existir em Jesus Cristo. Glória a Deus. A satisfação só vai existir em Jesus Cristo. Sabe, a nossa transcendência é somente em Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, então nós temos que entender o que é trabalho. Glória a Deus. Nós temos que entender o que é casamento. Glória a Nós Deus. temos que entender, sabe, quais que são as prioridades nesse mundo. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para esses crentes aqui, ó. Não erreis. Glória a Deus. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, sabe, Deus não pode ser zombado, sabe, as coisas não funcionam desse jeito, e muitas vezes as pessoas estão pensando assim, não, mas Deus entende, Deus sabe mesmo, e esse é que é o problema. Deus sabe aonde estão as nossas prioridades. Glória a Deus sabe aonde está a nossa alegria. Deus sabe aonde está o nosso compromisso. Sabe? E nas nossas prioridades mundanas, o que nós fazemos? Não, eu encaixo Deus. Se der para encaixar no lugarzinho, eu encaixo. Mas se não der, paciência. Glória a Deus, Paciência. Senhor. O que eu posso fazer? O máximo que eu posso fazer é tentar encaixar. Glória a Né, Deus. irmãos? E o que acontece? Cada dia que passa, nós conseguimos encaixar menos. Glória a Deus. Cada dia que passa, Deus encaixa menos, e quando a gente menos espera, a gente está longe dos caminhos de Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos? A gente está longe das prioridades de Deus, né? O apóstolo Paulo vai dizer também, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Glória a Deus. Sabe, o apóstolo Paulo vai dizer, não se canse de fazer o bem. Glória a Deus. Sabe, não se canse de fazer o bem. Por que não se canse de fazer o bem? Porque muitas vezes ninguém é reconhecido por fazer o bem, não. Glória a Deus, Senhor. Sabe, muitas vezes você está lá falando de Jesus para a pessoa. Você está lá mostrando para a pessoa, é Jesus que te satisfaz. Não é as coisas desse mundo. Você está buscando alegria no carro 0 km, a sua alegria está em Jesus. Glória a Sabe, Deus. você está fazendo bem, você está mostrando para ele aonde está a prioridade.
Ele estava falando para ele, sabe, o que ele deveria dar valor. Isso aqui você tem que dar valor, ó. Nas coisas, você está mostrando para ele, mas muitas vezes o que eles estão fazendo? Ah, não aguento esse irmão. Esse irmão é muito chato. Ah, não aguento não. Que isso? Ele tem que entender que a vida é assim. Tem que entender. Ah, não aguento esse irmão. Daí a gente, o que a gente pensa? Quer dizer, quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer um bem, não. Eu estou mostrando as coisas de Deus, eu estou mostrando para ele o que é precioso, o que é grandioso, sabe? Mas ele não quer ouvir, ele fica achando ruim comigo, quer saber uma coisa, eu vou parar. Sabe, o apóstolo Paulo está falando, não para. Glória a Deus. Não se canse de fazer o bem. Glória a Deus. Sabe, você pensa que as pessoas querem ouvir o bem? Pensa que as pessoas querem o bem? Sabe, se você der dinheiro para elas, elas querem, mas dá Jesus Cristo para elas, se elas querem. Glória a Deus. Sabe, anuncia o evangelho e quantos vão estar interessados em ouvir? Glória a Deus. Sabe, quantos vão receber, quantos vão nos tratar bem quando a gente falar para eles que eles estão mortos e perdidos nos seus delitos, mas Jesus diz, não, isso aí, sabe, mas não nos cansamos, ó, não se cansem, continuem em caminho, continuem na direção, continuem caminhando com Jesus Cristo, é isso que ele está querendo dizer. E o apóstolo Paulo vai dizer, no versículo 14, mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, Glória a Deus. pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Glória. Sabe o que o apóstolo Paulo vai dizer? Aquilo que me alegra, aquilo que me completa, sabe, aquilo que eu me glorio, é em Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe, vocês podem se gloriar em um monte de coisa. Vocês podem se satisfazer em um monte de coisa. Vocês podem se completar em um monte de coisa. Vocês podem estar buscando a alegria de vocês em um monte de coisa. Mas longe de mim buscar minha alegria nessas coisas. Glória a Deus. A não ser na cruz de Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe, Ele é aquele a quem eu me alimento. Sabe, Ele me satisfaz. Sabe, Ele me completa. Sabe, é nele que eu me alegro. Glória a Deus. Sabe, hoje em dia, se você... Tem muitas igrejas aí que se você, numa pregação, só falar de Jesus, eles saem revoltados. Glória a Deus. Sabe, eles falam que aquilo não é palavra, não. Que eles querem saber se é para viajar ou não. Eles querem saber se Deus vai resolver os problemas ou não, se Deus vai... Eles ficam revoltados. Por quê? Porque eles não estão se satisfazendo em Jesus. Glória a Deus. Eles estão satisfazendo as coisas dessa vida. Estão satisfazendo as coisas desse mundo. Mas o apóstolo Paulo viraria para eles e diria para eles, não erreis. Deus não pode ser zombado. Deus não pode ser escarnecido. Sabe, vocês estão plantando a sua esperança nas coisas desse mundo? Vocês estão plantando a sua esperança nas coisas desse mundo? Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui no versículo 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Você quer semear nas coisas desse mundo? Quer semear as prioridades nas coisas dessa terra? Então você vai semear corrupção. Glória a Deus. Sabe, é só isso que vocês vão colher. Estão botando suas esperanças nas coisas desse mundo? Vai colher a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito, ceifará a vida eterna. Glória a Deus. Sabe, mas quando você busca as coisas de Deus, quando você busca, sabe, aquilo que verdadeiramente vai fazer com que você se torne uma fonte que jorre para a vida eterna, Glória a Deus. sabe, aí você vai ceifar a vida eterna, sabe, essa é a vida eterna. Então a vida cristã, sabe, é um novo nível de vida. Glória a Deus. Sabe, irmãos, é um novo nível de vida. A gente não se satisfaz naquilo que a gente tem ou naquilo que a gente não tem. Sabe, é algo transcendente. Glória a Deus. Sabe, irmãos, a gente se satisfaz em algo muito superior. E quando a gente passa esse muito superior para as pessoas que não estão dentro do reino de Deus, o que elas fazem? Não, eu não quero isso. Sabe, o que eu quero é aquele nível de vida mais baixo. Sabe aquele padrão de nível mais baixo? O carro, a casa, a satisfação. Sabe, é esse nível baixo que eu quero viver. Sabe, essa transcendência, sabe, esse padrão elevado de vida que é caminhar com Deus. Jesus, isso aí não interessa. Glória a Deus. Sabe, irmão, só consegue enxergar esse nível de vida aquele que Deus colocou dentro do seu reino. Essa é a obra sobrenatural de Deus. É por isso que algumas pessoas entendem e a maioria das pessoas não entendem. Por quê? Porque é uma obra sobrenatural de Deus. Glória a Deus. Né? E o apóstolo Paulo vai dizer aqui no finzinho: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer, no meu corpo
Eu trago as marcas do Senhor Jesus, sabe, marcas de açoites, Glória a Deus. marcas de espancamentos, marcas não feitas por Ele, sabe, não era uma camisa escrito eu amo Jesus, Santo Senhor. sabe, não era uma tatuagem escrito eu amo Jesus, não, era marcas de açoite, sabe, marcas de apedrejamento, Glória. marcas de espancamento, sabe, marcas de algemas, que ele ficava prisões, que ele ficava em prisão anos e anos preso, sabe, eram marcas causadas por colocar Jesus Cristo em primeiro lugar. Glória a Deus. Sabe, que marcas nós temos na nossa vida? Glória a Deus. Sabe, em que momento a nossa história foi marcada? Porque nós falamos, a minha prioridade é Jesus, viu? Se não tiver que ser, se tiver que abandonar a minha prioridade Jesus, eu sinto muito, mas não dá. Glória a Deus. Sabe, será que nós trazemos essas marcas de perder amigos? Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, de perder pessoas que muitas vezes antes gostavam de nós e muitas vezes por nós agora estarmos em Jesus Cristo, as pessoas não querem mais estar junto com nós. Glória a Deus. Será que nós perdemos isso? Será que nós perdemos? Que marcas na nossa vida nós perdemos? Glória. Sabe, muitas vezes financeiramente, sabe, antes você fazia lá parte do esquema de corrupção, agora você não faz mais. Glória a Deus. Porque você caminha com Deus, então você carrega marcas. Antes você tinha tudo, então agora você não tem. Você passa dificuldade porque você não tem mais as regalias de que quando você era corrupto você tinha. Glória. Será que nós carregamos marcas na nossa vida? Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, temos que ter essas marcas na nossa vida. Glória a Deus. Sabe, irmãos, temos que abrir mão, sabe, do nosso eu, do nosso ego. E muitas vezes das coisas dessa terra, das coisas dessa vida. Glória a Deus. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.